Oi de novo, Sônia. Oi de novo, pessoal. Chamem os amigos, chamem os parentes. Não sei o que aconteceu na live, perdemos o começo da live porque simplesmente o Instagram resolveu cortar. Tava conversando com o Bruno. Opa, E estamos de volta agora. não sei o que aconteceu, simplesmente cortou a live. Tava falando, de repente, pum, vivo encerrado. Não Ah, foi minha entendi. conexão tá beleza, alguma bizarrice do Instagram. Enfim, continuemos. Me perdi até. A Sim, gente estava você estava falando. falando, você fala dos aspectos positivos. Isso, eu ia falar que na terapêutica a gente usa muito o lúdico, né? Então, que é uma parte do aspecto terapêutico para você incentivar a pessoa a buscar uma nova forma, buscar uma nova saída, não se concentrar tanto. Ó, o Instagram me derrubou, eu vou continuar de onde eu parei, não vou falar toda a introdução de novo. Tá? Quem estava lá pegou, quem não estava lá, entra aí. Enfim, então, assim, eu gosto de focar com a pessoa não no que ela não consegue fazer. Eu gosto de focar com a pessoa naquilo que ela consegue. Então, eu não consigo sair de casa. Até onde você consegue chegar? Consigo chegar até a cozinha. Então, vamos até a cozinha. Isso Vai estimula a pessoa criando nesse esses caminho. pequenos passos, né? Sim, você vai aumentando aquela zona de segurança, aquela zona de conforto dentro dela. Agora, a fobia é a mesma coisa. A pessoa não consegue sair de casa, mas você não chega nem na porta. Ah, não, na porta eu consigo chegar. Então, vamos até a porta. E atualmente no atendimento online eu faço a mesma coisa. Eu falo para a pessoa ir com o celular até a porta e me mostrar que ela está na porta. E a gente vai trabalhando ali, no limite da zona de conforto dela. Você entendeu? Sim, sim. Então, assim, se tira a pessoa do que ela sabe que ela não consegue, começa a fazer com que ela perceba as coisas que ela consegue buscar, consegue fazer, né? É o que a gente estava falando. Tem casos extremos que sem medicação não adianta. A pessoa não consegue sair daquele ponto onde ela está. Então, ela precisa da medicação de suporte, de resgate, para ela entrar num patamar de autoaceitação e aí a terapia ter algum sucesso. Qual é a coisa que eu mais abomino nesses terapeutas furrecas que tem por aí? Falar para a pessoa parar de tomar medicação e começar um tratamento novo. Sim. É o que eu falei. Ele joga fora anos de trabalho, de psiquiatras, de internação, até de sofrimento para a pessoa e para a família, né? Batendo no peito falando, vou curar o seu problema. Cara, deixa que levar um tiro. Começa por aí. É não ter respeito nenhum pela ciência, não ter respeito nenhum pela própria profissão, pela profissão dos outros. Porque, primeiro, curar, só a pessoa se cura. Né? Então, Sim, com é uma certeza. palavra que até está no nosso código de ética que a gente é proibido de usar com os nossos pacientes. Mas eles usam. Fazer o quê? Não tem Sim, sim. fiscalização, não tem Não tem como jeito proibir. de proibir. Não tem. Está nas propagandas dele. Curo depressão em uma semana. Parece aqueles antigos propaganda de cartomante, né? Traga o amor da sua vida em 3 dias. Sim, Para mim sim. tem o mesmo peso. Então é alguém que não sabe o que é uma doença mental, é alguém que não sabe o que é uma depressão, não sabe o peso que isso tem na vida da pessoa e o quanto um cartazinho tão idiota pode alimentar uma falsa esperança e fazer com que a pessoa abandone um tratamento de verdade. De repente ela começou com o tratamento, está começando com a medicação, está se sentindo mal e escuta de um profissional, atentem para as aspas, que ela não precisa daquela medicação, ela vai parar. Porque ela já não está querendo, ela já não está gostando, está tendo efeito, e o outro cara fala que ela não precisa daquilo, é tudo que ela quer ouvir. Então é muita irresponsabilidade. Eu sempre deixo claro para os meus pacientes que quem mexe em remédio é médico. Quero parar com remédio por causa disso. Você já falou com o seu médico? Você já falou com o seu psiquiatra? Porque é ele quem tem que te dizer se pode ou se não pode. E se eu parar e não falar com ele, você vai ficar doente e vai atrapalhar o seu tratamento. E dependendo do que você tiver, nem eu vou poder mais te tratar. Você vai voltar a ficar sozinho. Aí a pessoa regala o olho e fala, não vou parar não. Porque daí você mexe o quê? No que ela estava ganhando. Se ela entrou em terapia, ela sabe que ela estava conquistando alguma coisa, estava conquistando mais espaço na vida dela, estava saindo de casa, estava enfrentando a depressão, de repente ela não vai arriscar perder tudo isso por uma irresponsabilidade.
É o famoso paciente que se dá alta, né? Ah, já estou bem, vou parar com o remédio, vou parar com o tratamento. Sim, sim. É isso aí, Sônia. Falta de responsabilidade e respeito com a medicina. William, e o pior é que é mais comum do que você imagina, cara. Que é o pior, eu já escutei isso aí de terapeutas famosos, que estão na mídia aí, estão se divulgando, estão dando curso, entendeu? E tem uns aí meio grandes aí que andaram tomando os cascudos aí nas redes sociais e pararam de gracinha, mas eles divulgavam que a psicologia estava obsoleta e que só determinada forma de terapia funcionava. Eu não consigo nem mensurar o tamanho da arrogância de uma pessoa para falar isso, né? Como dizem, o que seria do verde se todos só gostassem do amarelo. Primeiro que eu detesto o amarelo. Mas, entendeu? Você tem que ter, é o que a Sônia falou, tem que ter o respeito. Tá no nosso código de ética. Você tem que saber primeiro qual é a sua profissão. Segundo, o que ela não pode fazer, o que está além do seu alcance e como se portar. Eu incentivo as pessoas a buscarem médicos, incentivo as pessoas a buscarem psiquiatra, porque é ele que vai avaliar. Se a pessoa precisa ou não precisa de medicação. Eu não sei, sabe? Não sei dizer. Consigo avaliar o estado da doença mental de uma pessoa, só que isso também leva tempo. Às vezes você está num quadro da pessoa que você vê se a pessoa não tem esse tempo. Deixa eu encaminhar para um profissional para tomar uma medicação, tirar ela dessa situação, dessa crise, e aí a terapia vem com tudo para mudar a vida Isso. dela. Ou até Mas para não uma sou eu. equipe também multidisciplinar. Sim, a maior parte dos ambulatórios hoje em dia são multidisciplinares. Sempre tem um ou outro profissional que escapa da linha ali, mas a maior parte hoje em dia, né, você tem a enfermeira que vai lidar com a administração, você tem o médico que vai fazer a prescrição, você tem os terapeutas, os psicólogos que vão oferecer oficinas, psicoterapia, tudo dentro do acompanhamento. Os CAPs, grosso modo, deveriam ser isso. Porém, em Sim. muitas cidades ele não funciona. Vira depósito. Eu já frequentei alguns, assim, alguns como profissionais, alguns como paciente, até por curiosidade, para sentir como é estar do outro lado. Você não tem amparo nenhum. Você chega lá, você fica jogado, você é mais um, fica andando para um lado para o outro. Ah, tem isso aqui se você quiser fazer, tem esse jogo aqui se você quiser fazer. Mas não tem aquele profissional que vai te estimular e falar, vamos lá, vamos fazer. Ó, tem essa mesa de ping-pong, vamos jogar ping-pong. Tem essa bola, vamos bater uma bola. Ping-pong eu Falta sei. isso. Ou, E acaso tem que José falar mais desse comentou, ping-pong. o Diga, José por comentou favor. aqui que o problema disso é a guerra comercial com a saúde. Cada um quer vender o peixe, cada um Sim, monta o peixe também da forma que ele acha que é mais apresentável. sim, a saúde virou uma marca, né? Trademark. E terapia também. Você tem 500 mil nomes aí para as mesmas terapias. Qual é a diferença? Uma vez uma pessoa estava numa discussão meio calorosa, tu me perguntou isso num grupo de terapeutas. Qual é a diferença entre você falar em terapia isso, terapia aquilo outro? Até os nomes que ele falou, tem a terapia holística, tem a terapia conversional, tem a terapia comportamental, não a terapia comportamental cognitiva, essa nova terapia comportamental que o povo inventou aí. Porque o povo dá nome e diz que é coisa nova, mas não é, só maquiagem. Terapia comportamental, qual que foi a outra que ele falou? Hipnose criativista, o outro é coach criacionista. Qual a diferença de você dar esses nomes e você falar, por exemplo, dentro da psicologia, de psicodrama, de psicanálise, de psicologia analítica, de comportamental cognitiva? Eu falei, a diferença é que todas são psicologia. O que muda é o enfoque terapêutico do terapeuta. É a visão, a forma teórica do terapeuta lidar com a pessoa. Não que ele vai deixar lidar melhor ou lidar pior. Óbvio, tem gente que tem mais afinidade para uma do que para outra, mas todas são psicologia. Essas outras, elas se vendem como únicas. Elas se vendem como a melhor bolacha do pacote. Só a dele resolve, que nem igreja. Só a dele cura, só a dele salva. O resto não serve. Então, assim, é muito complicado você, primeiro, competir, se você não tem um órgão regulador que perceba isso como uma ofensa ética profissional, e eles fazem o que eles querem. Aí o que acontece? Eu estava num grupo de psicólogos que a discussão atual é parar de parar o CRP, pagar o CRP. Não vou nem entrar. Ok, agora acho que foi o Bruno que caiu.
Deu uma estabilidade, mas agora voltou. Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Onde é que você tá escondido? Peraí, deixa eu vou, sair e entrar de novo. Tudo bem, deu um bug esquisito. Eu tô falando que esse Instagram hoje tá de sacanagem. Enfim, é isso que o Zé falou. Cada um querendo vender o seu peixe, cada um querendo se promover às custas dos outros. Eles não estão de olho no bem-estar da pessoa, eles estão de olho na autopromoção. Então, se vai fazer mal para a pessoa, se vai ser ofensivo, eles não estão preocupados, né? E é o que eu falei, a irresponsabilidade muitas vezes, só Bruno voltando aí, 3, 2, 1. Voltou. Opa, agora sim. Cadê? Eu tava vendo a coisa da Sônia aqui. Psicólogo e psiquiatra tem que ter contato para o bem-estar do paciente. Exatamente, é o que o Bruno falou, interdisciplinaridade, ou palavrinha complicada. É uma coisa muito importante na terapia. Né? Tão importante e tão complicada quanto a própria palavra, mas você tem que ter a comunicação, você tem que saber o limite. Né? É que nem o médico resolver que só clínico geral cura, que como ele sabe um pouco de tudo, ele não precisa encaminhar para o especialista. Nesse ponto eu gosto muito da minha mãe, porque se você vai com uma questão específica para ela, ela é médica, doutora em psicologia ortomolecular, tratamento com Alzheimer, né? Já falei também em algumas lives aqui. E se você vai lá com uma questão nefrológica, ela vai falar, procura o urologista. Você vai com uma questão pulmonar, procura o pneumologista. Ela não vai se aventurar numa área que não é dela. Se você for procurar no sentido preventivo, esse é o enfoque da ortomolecular. Ela te dá uma aula de como se tratar. Agora, ela não vai entrar no mérito do outro. Né? Agora, o que os terapeutas fazem é isso, roubar o mercado do outro, nesse sentido. Que eu falei lá atrás dos 3 eixos da psicologia que os terapeutas foram se apropriando e agora está sendo redistribuído. E de que forma isso está sendo redistribuído? Primeiro, pela petulância de alguns psicólogos de achar que podem simplesmente pegar de volta. Não podem. A gente está falando de décadas onde aquilo já está disseminado. As pessoas, muitas não enxergam mais o psicólogo como uma outra coisa se não tratar a doença. E aí piora aquele estigma que a gente estava falando, né? Sim, sim, com Perdão. certeza. Isso acaba confirmando o estigma mesmo. Sim. Aí você pega aquela pessoa que já não está querendo buscar terapia, já tem uma resistência, e junta aquele medo de ser tratado, como os casos graves, e não é o caso dela, né? Eu falei do autismo. O autismo ele tem um estigma muito grande para a criança. Eu trabalhei numa escola onde a gente teve que diagnosticar uma criança, eu ajudei a diagnosticar uma criança. Os pais recusaram de todas as formas tratar aquela criança como autista, levar para o especialista, sendo que o especialista falou, ela ainda não está na idade de diagnóstico, mas nesse momento, por todas as avaliações, ela tem 80% de chance de ter o espectro autista. Então, se a criança já tem 80% de chance, não é melhor aceitar, tratar e quem sabe lá na frente aquilo se reverter ou manter num grau de socialização do que recusar, trancar a criança e piorar a situação. Então, Sim, assim, sim. pais ainda têm muito esse estigma. Eu falo que tem 2 enfoques. Tem os pais que têm o estigma e tem os pais que querem o estigma. Primeiro, para fins sociais. Querem ganhar às custas dos filhos. Tem pai que não quer trabalhar. Então, o filho tem uma doença mais grave, aposenta o filho e vive da aposentadoria do filho. Não está preocupado com o bem-estar do filho, não está preocupado com uma melhora. Ele quer tirar vantagem. Nesse ponto, o Estado ajuda. Então, todas as ferramentas estão aí para a pessoa tirar vantagem de quem ela quiser. Então, um profissional compromissado, muitas vezes ele enfrenta a barreira da pessoa de quem ele precisa para aquele tratamento, que é a família. A maior dificuldade em quase todos os atendimentos mais sérios que eu faço é o envolvimento da família. Ou porque já está muito machucada, que a pessoa já está doente há tanto tempo que a família já se afastou, né? Lembra daquele amigo que eu falei que todo mundo uma hora para de chamar para as festas?
Sim, Entendeu? sim, Os amigos já não veem mais como um bom amigo, eles veem como um problemático. A família é a mesma coisa, já sabe que é aquela pessoa problemática, aquele filho, aquele primo que vai dar trabalho, e já virou parte da identidade da família aqui. Então, quando você fala em ajudar, quando você fala em compromisso, de participação, eles não querem. Eles não querem porque, entre outras coisas, é como se eles estivessem falando para eles mesmos que uma parte da culpa daquela doença é dela. E aí você tem que fazer o trabalho com a família de explicar que não é isso. Que ela não está ali sim. para se redimir, ela está ali para ajudar na melhora daquela pessoa. Eu me lembro uma vez me encaminharam uma senhorinha, 70 e poucos anos, um quadro de depressão moderada. Me mandaram como um diagnóstico de depressão moderada para avaliação psicológica. Fui, recebi. Já na anamnese eu já descartei, vou explicar por quê. Fazia 3 semanas que ela tinha perdido o pai e um dos filhos no acidente de carro. As pessoas queriam que ela estivesse como? Ela ficou triste, ela se trancou em casa, não saía para nada, não tomava banho. Ela entrou em depressão por luto. E as pessoas, assim, ao invés de ajudar, ao invés de tentar se aproximar, rotularam, estigmatizaram. É complicado você lidar com estigma, mas começa ali. Lembra que eu falei que tratar a doença é tratar o sintoma. Tratar um problema social é trabalhar estigma. Você vai trabalhar os rótulos, você vai trabalhar as aparências, você vai trabalhar a cultura por trás daquilo. Então, já que a gente está falando de depressão, qual seria hoje a cultura da depressão na nossa sociedade? Você tem uma ideia? Ainda tem muita aquela questão que é só tristeza grande, ou é quando a pessoa se tranca e não se cuida. Então, só vê a questão mais, vamos dizer assim, estética, mas não vê o que está por trás disso. Hum, a gente volta para a caricatura, né? A pessoa pensa nisso, né? É que nem câncer. A pessoa recebe um diagnóstico de câncer. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Não pensa que, de repente, o câncer pode não vir de uma forma tão agressiva, que você descobriu cedo, que a medicação vai tratar logo. A pessoa já se vê lá na frente, né? Já se vê sem cabelo, já se vê tratando, fazendo químio, acabada na cama. Então, a pessoa decreta a própria morte. Você lidar com uma doença mental tão estigmatizada é a mesma coisa. Você pensar na possibilidade de ter depressão, você já vai se imaginar deitado numa cama, chorando o dia inteiro, não fazendo nada. E antes que você perceba, é isso que você vai estar fazendo. E é isso que você não pode deixar que aconteça, é isso que a família não pode deixar que aconteça. Por que que muita gente chega aos piores patamares de uma depressão? Porque a família não entende que ela é importante. Quando a pessoa deixa de buscar o cuidado, a família é importante para buscar esse cuidado, para manter esse cuidado. Então, se a Sim, família que deveria estar ali para dar suporte se afasta, aí sim a pessoa está sozinha e assim o quadro agrava, né? Ou seja, não fugir dos estigmas, buscar esses estigmas. sim. Buscar entender eles, a origem, e entender Sim, também o diferencial estigma do que acontece realmente. sim. É que nem eu sempre falo, eu tenho uma analogia que eu gosto muito. Quando a gente vai dar um passo num terreno complicado, o primeiro lugar que a gente tem que olhar é para onde a gente vai pisar, para onde a gente está pisando ou de onde a gente veio. O que que você acha? É, onde a gente vai pisar. O mais importante é onde a gente está. Porque eu posso ter dado a sorte de passar por um terreno seguro, não quer dizer que a frente continua segura. Então eu tenho que olhar o meu pé de agora, está firme, então eu estou num solo bom. E aí eu vou buscar o próximo passo. Eu já sei que eu preciso pisar numa coisa parecida. Então se eu ver que o solo de um lado está lamacento, eu vou escorregar. Se eu vejo que do outro lado está fino, eu vou afundar. Sim, Então olhar para o passo é que nem eu falo que é que nem mudar de casa. Primeira coisa que você tem que olhar é a casa que você está. Por que que você está saindo de lá? É por valor? É pelo espaço? Você precisa de um cômodo para fazer de escritório? Você quer um quintal maior para o seu cachorro, para brincar com os filhos? Então você tem que projetar o que você está buscando antes de dar esse passo. Só que para isso você tem que olhar
para a casa que você está. Lidar com a sim, saúde mental é a mesma coisa. Você não pode chegar com a pessoa com uma oferta de olha aqui como você pode ficar. Ela já sabe. Então você tem que fazer o quê? Vamos olhar para a sua vida hoje. Você trabalha? Não, estou parado há muito tempo, perdi emprego, tenho dificuldade de sair de casa para buscar trabalho. Então você já sabe, ela já vai te dando pistas de por onde buscar esse caminho. Entendeu? Mas como foi, o que aconteceu com o seu último emprego? Ah, fui perdendo interesse, fui trabalhando mal, meu chefe acabou me mandando embora, muita briga, e você vai investigando. Por isso que eu sempre falo, a anamnese é o começo de tudo. Não começa uma sim, terapia sem anamnese. Se alguém começar com uma terapia com você sem anamnese, pula fora. Então ali a pessoa já te entrega, entendeu? O que aconteceu com ela, o que deixou ela daquele jeito e qual é o maior objetivo dela, qual é o maior desejo dela. Nesses casos que eu dei, por exemplo, o maior objetivo de uma pessoa que relata uma grande dificuldade de sair para procurar emprego é a independência. Ela ser capaz de se sustentar. Para muitos é uma vergonha depender dos outros. Principalmente se é uma pessoa já de meia idade, que já trabalhou muito, já teve muita coisa e agora perdeu tudo, está completamente isolada. Ela se vê como derrotista. Então, assim, você não pode oferecer algo que ela sabe que agora ela não consegue alcançar. Por isso que falar do próximo passo, antes de falar do passo atual, você vai ser ilusório com a pessoa, você não vai cativar o interesse dela. Você tem que olhar para agora. E nesse ponto eu acho que a terapia comportamental é muito assertiva. E aí eu vou deixar você falar um pouquinho dessa área aí que eu sei que é a sua. Mas assim, ela foca sim, muito no momento. Ela não está preocupada tanto com a história, ela está olhando mais o momento de agora, não é isso? sim, sim. Ela busca ter uma compreensão do que a pessoa ela passa no momento de agora e a partir disso entender, por exemplo, os pensamentos, os comportamentos que ela vem tendo. E tem uma parte que a gente busca o passado, mas não é para ficar no passado, mas para entender melhor a história da pessoa, que isso é importante em toda a terapia também, mas a busca é para resolver os problemas que aparecem agora no presente. A terapia comportamental usa muito atividades também, né? Sim, sim, Usa um pouco desse lado várias, lúdico. isso a gente chama de tarefa de casa, por exemplo. Dá um exemplo pra gente. A gente ouve falar tanto, mas a gente ouve. O William falou uma coisa muito boa. A depressão é muito conhecida, mas pouco compreendida. Eu falo a mesma coisa da TCC. Todo mundo fala de TCC, mas ninguém mostra a TCC. Sim. Então fala um pouquinho pra gente de alguma. Dá uns exemplos pra gente dessas atividades aí, pra gente conhecer um pouco mais. Tem, por exemplo, se uma pessoa ela traz que ela vem passando com muita ansiedade, então a tarefa dela é verificar qual o momento que ela teve a ansiedade e qual situação que ela estava ali passando e que ela identifique isso e traga numa outra sessão para que isso seja discutido na sessão. Então, cada sessão tem, a gente chama da pauta da sessão, que é conversado com o terapeuta e o cliente, eles conversam, e a partir disso que a terapia ela acontece, sempre com a questão colaborativa também. É isso que eu acho interessante na TCC. A sessão ela é bem pautada, né? Sim, ela tem uma estrutura. Acho que por isso que muita gente acaba indo atrás do TCC, né? Às vezes vai no psicólogo, ah, você trabalha com TCC? Não, 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 então não quero. Porque eu acho que as pessoas precisam ver um pouco disso. A gente tem que desmistificar. Eu falo muito nas minhas lives, nos meus trabalhos, da forma de trabalhar, dou exemplos das atividades que eu utilizo para a pessoa conhecer como é o processo. Porque a gente mantém Sim, aquilo fechado, a pessoa vai trocar um segredo por outro, vai trocar um enigma por outro, né? Você não acha que isso é importante também no caminho? sim, sim, com certeza, muito importante.
os comentários aqui do Gustavo. Benedito, eu não Isso. entendi a sua pergunta. Em geral, comportamental ou positiva em resquícios de depressão? Eu não entendi. Melhora um Que pouquinho para a o gente. Você entendeu, Gustavo Bruno? Você orientou consegue? aqui. Não, também não entendi não. Se ele puder explicar melhor. Manda aí para a gente, Benedito. O que é? E o Gustavo aqui embaixo Will? falou que será procurar os gatilhos ou submodalidades. Sim, é a partir disso mesmo que a pessoa ela vai conseguir ter uma melhor compreensão também dos sintomas que ela tem. Sim. É o que eu falei, né? Se você não identifica os sintomas, você não sabe o que a pessoa tem, né? Porque o grande lance, às vezes, a diferença de uma doença para outra é um sintoma. É um sintoma que tem que estar, ou o grau que ele esteja ali, né? Depressão e ansiedade. Uma crise de depressão ou uma crise de ansiedade. Qual é a diferença? Se você for para caricatura, é fácil, mas no dia a dia, é o que eu falei, você tem pessoas que são histéricas, andam pela rua, gritam, falam, cantam, são agitadas, mas no fundo, a pessoa sofre de uma depressão ferrada. Ela não consegue olhar para ela. Então, assim, você tem que olhar muito, é muito difícil você rotular. Por isso que na clínica eu nem gosto. Nem trabalho muito com a questão de diagnóstico, a não sei que venha de uma empresa, um trabalho mais focado, às vezes. Fórum me procurou uma época atrás, agora faz um tempo que não me procuram, para diagnosticar criança, para diagnosticar psicodiagnóstico de criança, para a questão de paternidade, psicodiagnóstico de criminoso. Aí é diferente, aí você precisa de um lado, você precisa daquele rótulo para eles que não são psicólogos poderem lidar com aquela pessoa. Mas na Sim, terapia eu não vejo como fundamental, pelo contrário. Eu acho que a pessoa já vem tão rotulada para a gente que a gente não pode ser mais um a rotular. É que nem eu falo com a pessoa chega para mim, o que te trouxe aqui? Eu tenho depressão. Primeira coisa que eu falo para a pessoa, primeira pergunta. Primeira coisa, se você tem depressão, ótimo, você pode perder. Porque tudo que a gente tem, a gente perde uma hora. Agora, quem te diagnosticou? Aí a pessoa, sim. porque eu li, porque não sei o quê. E o pior de todos, porque eu fiz um teste no Facebook que diz que eu tenho depressão. Nossa, eu quero morrer quando eu pego isso. Mas infelizmente é tão numeroso, ainda mais hoje em dia, o universo de atendimento online. O famoso faça o teste e descubra a sua personalidade. Aí chega lá, você tem tendência à depressão de tantos por cento, você tem tendência a isso de tantos. Meu, não tem crivo nenhum, não tem respaldo científico nenhum esse tipo de teste, é uma brincadeira, é uma Sim, baboseira. sim. Só que a pessoa é sugestionável e leva ao extremo, né? A Sônia mandou uma para você. Ela comentou que trabalha essa inspiração, gratidão, a escrita também. Quanto mais escreve, é mais fácil de aceitar e tratar. Sim, a gente chama também da escrita terapêutica, que é onde ela vai conseguir passar o que ela sente para o papel e assim ter uma melhor compreensão também. Cai um pouco no que, acho que foi o William que falou da submodalidade, que quando a pessoa vê escrito, ela está ativando um segundo canal de percepção mental. Então aquilo vai ficando mais concreto na mente dela. Mais do que entender o que ela sente, ela está vendo aquilo. Então a partir daí ela tem mais facilidade de interagir com aquela sensação, com aquele comportamento, não é isso? Sim, sim, com certeza. O Zé mandou uma elaboração aqui. Quando se dá sinais de depressão, qual psicologia é mais palpável? Comportamental ou positiva? Foi aquilo que eu falei, Zé, depende. E o Bruno travou de novo. Opa, Estou te ouvindo. consegue me. Não te vejo, mas eu te ouvo. Ah, peraí, eu tenho que sair de novo então, peraí, já volto. Vamos lá. Plim, plim mais uma vez. Mas o Zé cai naquilo que eu estava falando, entendeu? Não, depende muito da linha de cada um, da afinidade. Não tem tanto a ver com funcionalidade, entendeu? Primeiro que a psicologia positiva, ela é um resgate daqueles eixos que eu falei lá atrás, entendeu? Então, assim,
Ela é a essência da psicologia. Você falar de psicologia positiva é a mesma coisa que você falar de psicologia psicológica. Entendeu? O Bruno tá voltando. 3, 2, 1. Não deu certo dessa vez. Quase, errei por 1. Devia ter contado até o 4. O Zé mandou aqui, no caso de uma depressão, de indício de depressão, qual psicologia seria mais palpável? Né? Fala, Gouveia, bem-vindo à bagunça aí. Seja bem-vindo. Eu estava falando para ele que não tem como você saber qual psicologia funciona melhor. Agora, positiva é uma psicologia que resgata aqueles eixos antigos da psicologia, os originais, de promover o bem-estar da pessoa e melhorar a qualidade de vida dela. Então, assim, é a base da psicologia, isso. Então, você falar em psicologia positiva, para mim, é a mesma coisa que você falar em psicologia psicológica. Sim, A sim. meu Até ver, porque também as entendeu? diferentes abordagens, elas não têm propósitos diferentes, só são formas diferentes, mas de conseguir chegar a um objetivo comum entre os psicólogos. Sim. Na verdade, psicologia positiva foi um nome que foi dado na década de 90, eu não me lembro agora o nome do autor do livro, está na minha estante aqui em algum lugar agora. Seja mais feliz. Aqui eu mudei minha estante de lugar, eu não sei que livro foi parar onde, depois eu resgato e eu posto no Instagram. Onde ele fala, né, que por muito tempo, é o que eu estava falando, a psicologia ficou estigmatizada como um tratamento de doenças. A promoção da saúde mental virou um combate, como a própria medicina. Você não tem tratamento, você tem medicação. Então, a medicalização dentro da saúde mental se tornou o principal. E a psicoterapia se tornou uma agregada, se tornou uma coadjuvante, né? Virou Batman e Robin, por assim dizer. Então, quando ele resolveu resgatar aquela origem da psicologia, aquela ancestralidade, falando do bem-estar, promovendo o bem-estar, uma melhor qualidade de vida, uma mudança no estilo de vida da pessoa, que é, na verdade, a gente sabe a premissa da psicologia, ele deu o nome de positiva para quê? Para enfrentar o aspecto negativo dessa caricatura. Que a gente estava falando de sempre pensar na doença como o grau mais extremo e esquecer que existem patamares. Né? Eu posso já não estar bem há um tempo, eu posso já estar desanimado há um tempo, estou parando de estudar, parando de me empenhar no meu trabalho há um tempo. Eu estou dando indícios de que eu posso estar entrando numa depressão. Aquela criança que não quer mais ir para a escola e não tem um motivo. Você já investigou, você já foi na escola, você já conversou com mãe de amiguinho, você já conversou com professora, com diretora, você já seguiu seu filho para ver o que ele faz, que tem mãe que faz isso, né? Fica espiando no portão. E você não identifica o motivo. São indicadores aí de uma depressão que pode estar se instalando, e sim, depressão dá em criança, hoje em dia sabe-se disso comprovadamente, não é mais mito, né? Que é o que a gente falou lá atrás. O primeiro passo para enfrentar uma doença é desmistificar ela. A partir daí a gente sabe o que fazer. Mas você entendeu? A gente observando, a pessoa já te dá todos os indícios do que está acontecendo. Estou caminhando para uma depressão, estou andando na direção do abismo. É maior a chance da pessoa pular, ficar olhando, sair voando, né? Sentar lá e fazer um quadro. Você tem que investigar essa pessoa. Por que ela está indo em direção ao abismo? O que ela quer com isso? Tem alguém esperando ela lá? Ela espera encontrar. Então, assim, ninguém faz. Lembra que o cérebro, a primeira coisa que ele faz, tudo que ele faz é no sentido da autopreservação. Ele não é Sim, autodestrutivo. A não ser que a pessoa seja uma psicopata, que a história é outra. Aí ele é totalmente autodestrutivo. Né? Ele não tem esse gatilho da autopreservação. E até o psicopata muitas vezes tem esse gatilho. Né? Mas assim, ninguém embarca numa doença porque gosta. Eu gosto, vou ficar deprimido. Eu gosto de ser deprimido, é uma doença legal, as pessoas prestam atenção em você. Não, não presta. Então, assim, ninguém embarca na doença porque gosta. Então, toda doença você tem que entender como ela entrou na vida da pessoa e como ela chegou naquele ponto. Aí eu acho legal a TCC que tem, eu não lembro o nome, acho que foi você que mostrou no grupo uma vez, uma tabelinha que a pessoa vai colocando, vai categorizando as emoções que ela está observando e os comportamentos que ela tem em cada momento. isso, Não a é gente chama possível, tipo. de registro dos pensamentos. Isso aí. Eu achei fantástica. Achei fantástico Sim, aquilo. sim. Porque é o que eu falei, para muita gente o concreto é importante. Por que a pessoa busca o médico? Porque sabe se tomar aquele remédio,
aquele remédio que está na mão dela, que ela está vendo, ela vai melhorar. Na terapia, você não tem uma coisa para mostrar. Por mais que você trabalhe com atividade, por mais que você estimule a respiração, você não tem uma coisa que você mostra ali para a pessoa. E a TCC já segue essa linha. Então, da pessoa ver aquilo na frente dela, ver uma tabela onde ela se enxerga, onde ela se entende, é muito gratificante, primeiro de tudo. Então, assim, é reforçador. A E pessoa ela pode ver, pode acompanhar consegue ali uma ver evolução. algum aspecto ali que, se ela não tivesse notado, ela não daria a mesma atenção. Sônia pediu para a gente falar um pouquinho da depressão infantil. Sônia, muitos não acreditam, porque até pouco tempo atrás não se falava eu dei um chute no meu tripé, não estou achando o ângulo que eu estava agora. Daqui a pouco eu acho. Muitos não acreditam no, no não acreditavam na doença mental nas crianças porque se falava que doença mental era algo de adulto. Ou então é o famoso mito da adolescência, que uma pessoa está mudando, a doença aparece. Então se falava em doença mental a partir da adolescência. Algumas, inclusive, tem na própria descrição, né? Como se fosse possível você dizer, começa por volta dos 13, 14 anos, ou então por volta dos 30, 40 anos. É muito relativo. E as crianças, elas ficavam num limbo, completamente largadas. E recentemente acho que há 2 edições do CID, do DSM, eles passaram a rever isso daí e olhar na direção das crianças. Né? Os profissionais pararam de mitificar a doença mental na criança, porque até então a criança era sempre uma esponjinha, ela é um reflexo dos pais, mas ela tem os próprios conteúdos, ela tem os próprios comportamentos. É o que eu Sim, falei, a criança ela não é daquele jeito porque ela gosta de ser daquele jeito, ela é daquele jeito porque ela aprendeu. Então, se é uma criança fofinha, bonitinha, delicadinha, é porque os pais tratam ela como uma criança fofinha, bonitinha, delicadinha. Se a criança é um ogro, estúpida, mal educada, bate em todo mundo, você pode ter certeza que tem alguém na casa dela reforçando esse comportamento. É o que eu falei, ninguém faz algo que não tenha aprovação para fazer. A não ser que tenha um distúrbio muito sério de personalidade ali. Caso contrário, tudo é aprendido, tanto para bem quanto para mal, infelizmente, né? uma pergunta aqui do José. O que falta hoje na saúde em geral? Não seria o preventivo? A gente tem essa questão da prevenção, tem também o acesso à saúde, ele ainda não é algo amplo, por mais que você tenha iniciativas públicas, mas ainda não é um número significativo que dê para a gente falar que as pessoas tenham acesso à saúde de forma adequada. Então, algumas Ainda é uma políticas coisa muito públicas que difícil, né? ainda precisam ser colocadas em prática e sair do papel. Acho que é a coisa da burocracia, né? Para você passar num psiquiatra, você tem que marcar a consulta no posto, passar pelo clínico Sim, geral, sem para caminhar. ele encaminhar. Aí você vai entrar na fila de espera do psiquiatra, enquanto isso a doença está crescendo, está crescendo, está crescendo aqui dentro. Então, assim, você tem algumas iniciativas aí que fazem campanhas, fazem promoções. Hoje em dia a internet promove muita aproximação de profissionais, promovendo trabalhos sociais, tendo mais acesso à população. Mas o que impera muito, uma grande dificuldade do preventivos é o que a gente estava conversando, é o cultural e é o conformismo. Cultural no sentido de que muitas vezes a pessoa não conhece a opção. Eu trabalho Sim, numa UPA, uma vez uma assistente social me chamou para dar uma palestra na sala de espera para alguns pacientes, falando sobre prevenção, sobre saúde mental e sobre o autocuidado. A maior parte virou para a gente e falou, nossa, mas o CAPS oferece tudo isso? A gente não pensava que o CAPS era só para tirar remédio. sim, Então a população muitas vezes não conhece o funcionamento da própria estrutura. E aí falta um sentido que um trabalho que tem que partir da Secretaria de Saúde, um trabalho cultural que nem tem hoje em dia é muito difundido o hiperdia, que é um dia só para você falar de hipertensão arterial, medir sua pressão, medir glicemia. Os postos promovem, as farmácias promovem. Então, poderia se falar no dia da saúde mental, no dia das emoções. Entendeu? Tem sim. alguns Não lugares que é somente possível. colorir
difíceis, mas fazer também na prática, né? Sim. Buscar, né? Porque muita gente, assim, não tem outra palavra, é mal acostumada de ter tudo fácil, ter tudo na mão. Ah, vai no postinho que o postinho resolve, só te fala para onde você tem que ir, quando você tem que ir. Então a pessoa não tem iniciativa de correr atrás. Ah, ali não resolveu, deixa eu ver onde que eu vou. A pessoa não tem iniciativa de, ah, qual que é a Secretaria de Saúde? Eu vou ligar lá para ver as minhas opções. Aqui não resolveu, deixa eu ver onde pode resolver. Que outras opções eu tenho, né? Sabe-se que, com determinados contratos, as prefeituras podem sim encaminhar para a rede particular. Tem psiquiatras, psicólogos que fazem convênio com prefeituras para isso. Eles tiram um dia na semana, eles só fazem um atendimento social SUS. Então, assim, você tem que se inscrever, é uma burocracia danada, mas você tem essa possibilidade ali. Então, assim, é que as pessoas estão tão acostumadas a depender daquela rede que elas não sabem ir atrás. Então, assim, já está cultural. Ah, demora mesmo, não tem o que fazer, né? Se não for uma doença muito grave, a pessoa se conforma. Ela bota o nome na fila de espera e esquece. Sim, Esquece totalmente. Você faz um trabalho de oficinas também, não faz? Trabalho de oficinas, trabalho de workshop. workshops eu já realizei alguns, assim, em parcerias, e em breve vai ter outros também que eu vou promover. Fala um pouquinho dos seus trabalhos aí, que cai muito nisso que a gente está falando. São as iniciativas que a gente tem em paralelo aí, né? As redes públicas aí que a gente sabe que Sim, são ineficientes. Fala um pouquinho para a gente desse trabalho. eu Perdão. trabalho, tenho um curso junto com a psicóloga Natália, onde a gente fala sobre autoestima feminina. A gente criou um método para que isso seja feito de uma forma mais direcionada, porque a autoestima, muitas pessoas têm até dificuldade em compreender a dimensão que ela está inserida. Então, através desse método, a gente consegue explicar melhor, dando exemplo, dando um passo a passo também para quem tem dificuldade também com questões que são ligadas à autoestima, mas que muitas pessoas ainda não percebem, como a falta de segurança, comparação com outras pessoas, não se sentir capaz de realizar alguma coisa. Então, tudo isso a gente é abordado lá no curso e em breve também eu vou estar lançando também com a Natália uma jornada da autoestima. Vou divulgar também lá no meu Instagram para quem quiser participar. Bem legal. Aquilo que eu te falei, é uma coisa que você não vê hoje em dia um trabalho voltado para essa finalidade. Você vê muita coisa paliativa, mas você não vê uma intervenção como essa que vocês estão propondo. Embora eu não tenha feito esse workshop, eu participo muito, vejo muitas postagens de vocês, os vídeos, acompanho algumas lives, é uma coisa muito legal. Uma área de trabalho que estava abandonada, né? Vocês estão se apoderando de um negócio muito interessante aí para o social. Sim, sim. José comentou aqui que uma vez ele foi para passar no neurologista preventivo, o clínico não caminhou, disse que só ia se estivesse doente. Então a gente tem algumas barreiras ainda nesse Sim, a acesso. burocracia, né? Mas infelizmente na rede pública é assim que funciona, porque o próprio encaminhamento pede um CID. Então, Sim, assim, você não tem um CID preventivo, você não pode dar um CID para uma doença que você não sabe se tem, né? Existem profissionais que inovam um pouco, fazem mesmo assim o encaminhamento, a pessoa vai até o profissional, entendeu? Vamos dizer assim, por baixo dos panos aí dentro no meio do SUS. Mas são poucos que têm essa iniciativa ainda. Ainda é uma coisa muito a medicina pública, ainda é uma medicina de esperar a doença aparecer e tratar na hora que ela aparece. Só que é a sim, ponta do iceberg, né? Se olhar uma pedrinha no mar, você não imagina o tamanho do trambolho que tem escondido ali. Doença mental é a mesma coisa. A hora que ela começa a aparecer, é porque dentro já tem um balaio de gato. Tem tanto novelo, tanta teia ali, emaranhada, intrincada, que aquilo já está muito difícil de elaborar.
Aquela história um pouco do cultural também, né? Quando a pessoa aceita pedir ajuda é porque nem ela está se aguentando mais, que a gente fala, sim, né? Mas é bem por aí. E aí a gente faz o quê? Trabalho preventivo, trabalha o autoconhecimento, trabalha a respiração, né? A gente tem que trabalhar com o que está no alcance. Por que que a gente fala muito de respiração? Outra palavrinha que está na moda hoje em dia, mindfulness. sim, Relaxamento, respiração, porque a gente vive numa sociedade que valoriza a aceleração. E lembra que eu falei do cortisol, a aceleração vai fazendo isso aqui com ele. Então, se você não alimentar um lado seu de bem-estar, investir em hobby, investir em lazer, tirar um tempinho para você no seu dia. Olha, 90% dos pacientes que eu atendo, a maior dificuldade deles é quando eu falo para eles: você vai tirar 5 minutos para você no seu dia para você não fazer nada. Ah, impossível. Gente, quem não tem 5 minutos, aqueles 5 minutos que você está no ônibus, está no trânsito, para não fazer nada, não pensar em nada, se desligar, sentar, relaxar, botar uma música, sim, né? Chegou no trabalho, entra no banho, se fecha lá no chuveiro, canta no chuveiro. Você acha esses 5 minutos, só que as pessoas não conseguem, porque elas entendem que esses 5 minutos não são produtivos. E, nossa, o que que eu vou tirar? Quando eu trabalho em organização pessoal, eu monto uma planilha com a pessoa das coisas que ela faz. Você sabe o que que elas sempre esquecem de colocar? A hora de dormir. Elas não inserem o descanso no dia delas. E aí o que que acontece? Elas se sentem cansadas, porque elas têm a sensação de não estar descansando. E aí descansa quando? Quando fica doente, que me dá atestado, aí fica mal vista na empresa, e aí você vai começando a criar todo um rótulo por cima dela do porquê que a pessoa não se trata. Por que que a sim, pessoa vai trabalhar mesmo doente? Por medo. Medo do que o patrão vai fazer, vai pensar, medo de perder o emprego, né? Então, assim, a gente vai alimentando uma estrutura muito ruim. E o mindfulness, ele fala, trata muito dessa questão de focar no momento. Nesse momento, eu tô zen, tô sem preocupação, tô tomando um banho, sentindo o cheirinho do vapor, do sabonete ou do shampoo. Eu tenho certeza que só de eu falar isso, metade de vocês já pensaram aí no cheiro de alguma coisa que vocês usam no banho. Um tipo de sabonete, um tipo de shampoo, porque o cérebro faz isso. A gente não tem consciência, mas o cérebro tem essa parada. A gente é que não aproveita. É que nem computador. Se você deixar um computador ligado muito tempo, o que que ele faz? Ele entra em modo de espera. Ele desliga a tela. O cérebro faz a mesma coisa. sim, Passou um período, ele desliga, ele entra em shutdown. Se você estiver estudando, você vai saber a hora que você está nesse período, porque você não vai estar mais rendendo. Você lê uma página, você tem que voltar no começo da mesma página que você não lembra de nada. Você está escutando uma aula, você tem que ficar voltando porque você não prestou atenção. É a hora que o seu cérebro está falando, então, está na hora de parar e descansar. Você vai continuar me desobedecendo? Então, assim, quando a pessoa percebe que ela faz isso, ela acha esses 5 minutos espalhados no dia dela. Só que perceber isso para muitos é desafiador. sim, sim. É uma E coisa que é até tão às natural. vezes acham que é uma limitação que elas têm essa percepção, mas que na verdade é algo que elas Sim, precisam dar atenção para que algo seja feito. elas têm a sensação de precisar estar fazendo algo sempre. Aí você está Sim, andando na rua, tem aquela pessoa que está sentada no banco da praça, comendo pipoca, olhando os passarinhos. Qual é a primeira coisa que as pessoas pensam? Nossa, a pessoa não deve fazer nada da vida, né? Mas às vezes você está passando no mesmo horário, a pessoa está lá fazendo aqueles 5 minutos dela, mas tem um dia agitado, tem um dia estressante. sim, Ela encontrou ali aqueles 5 minutos daquela fuga. Todo mundo tem que ter. Muita gente acaba encontrando o quê? Nos vícios. É na bebida, é no cigarro. Ah, as pausas para o cigarro, as pausas para o café, a cervejinha no fim do dia. Enfim, cada um encontra onde quiser. Somos terapeutas, não estamos aqui para julgar a escolha de ninguém. A gente está aqui para ajudar a pessoa a encontrar as melhores escolhas para ela. Né? Não vamos incentivar algo errado, mas a gente também não vai questionar a pessoa, por que você não faz outra coisa? Se é isso que te desliga, é isso que te dá esse momento de tranquilidade, investe nisso. Vamos aproveitar sim, esse momento, vamos maximizar essa sensação de bem-estar, para que essa serotonina comece a subir, para que esse cortisol comece a descer e você se sinta bem. Porque julgado a pessoa já se sente o tempo inteiro.
Ela não se importa mais. Não é isso que acontece? Sim, sim, acontece muito. Você já teve uma experiência assim com algum paciente? Seja com bebida, seja com cigarro, mas que ele fala para você, é a hora que eu consigo parar. É a hora que eu tô comigo. Sim, sim, já tive. Aí você vai fazer o quê? Você vai tirar isso da pessoa? Não tem como. Você tem que trabalhar com a pessoa. Sim, com certeza. Que ela veja também as possibilidades que ela tem. Sim. Como é que a TCC interage nesses casos? Se você vê, por exemplo, que a pessoa está fumando demais, que ela está dependente demais, é alcoólatra, às vezes está no discurso da pessoa, quero parar de beber, mas ela não verbaliza. Sim, Ela vem e sim, traz como, por exemplo, preciso passar mais tempo com a minha família, preciso socializar melhor, preciso perder peso, estou com barriguinha de chope. Mas ela não vai falar, preciso parar de beber, mas tudo vai levar naquela direção. É o sim. A tempo que gente ela está tem gastando como, por bebendo. exemplo, analisar junto com a pessoa as vantagens e desvantagens. A gente usa também um método que a gente chama de balança decisória, onde a pessoa vai colocar na balança o que está sendo bom, o que está sendo ruim, e se caso ela não consiga identificar, então é necessário que ela fale mais sobre o que ela faz, sobre o que acontece também, o que muitas vezes ela faz, mas não para analisar também o que já vem fazendo. Trabalha muito a questão das consequências também, né, de cada ato. Sim, com certeza. Cada comportamento vai ter uma consequência. Uhum. Você consegue ilustrar para a gente uma dessas modalidades? Por exemplo, a pessoa que passa por muito estresse, seja no trabalho ou na família, e continua tendo o mesmo comportamento de trazer aquilo tudo para ela, de não procurar entender ali o que é possível. Então ela fica nesse ciclo vicioso de estar sempre com raiva, sempre com estresse, devido a uma situação e a forma que ela visualizou essa situação. Não foi a situação em si que causou isso nela, mas a forma em que ela vivenciou isso. É como se ela só olhasse, por exemplo, para a consequência daquilo e não para o que levou até aquele ponto. Sim, isso mesmo. Quando eu falo consequência, eu sei que a TCC também trabalha com a questão da consequência positiva, não estou falando só no sentido de se dar mal. Porque as Não, pessoas têm sim, pensam sim, a consequência como uma coisa assim de, deu errado, causou uma doença, causou uma ferida. Não é isso. Consequência pode ser positiva. Felicidade é uma consequência. Ter um tempo bom com a família é uma consequência. sim, com certeza. Importante fazer isso ficar bem claro também. E ensinar para a pessoa que ela pode, né? Muitas vezes Sim, ela sim, parte. Eu tenho pacientes que são dependentes de terapia. Entendeu? Eu vou desmamando eles até chegar ao ponto de liberar, porque primeiro que eu não gosto de ficar muito tempo com os pacientes, eu gosto sempre que eles tenham a autonomia deles. Então, alguns vão se dando alta, voltam depois de um tempo. Para mim, não tem problema, eu não obrigo ninguém a ficar com terapia comigo por anos, é que nem a gente vê por aí. Mas assim, vai partir da pessoa. Se ela vai chegar num ponto que ela vai falar, tô bem, isso aqui que eu vim tratar já trabalhei, já melhorei nesse ponto. Eu acho que eu uso um pouco da visão da TCC em algumas questões, porque eu acho muito prática, né? Para mim a TCC tem, que eu falei, tem esse grande mérito, né, com relação a outras linhas que ficam muito no empírico, ficam muito na teoria, muito na conversa, e acaba se perdendo, né? A pessoa precisa daquilo que eu falei, do negocinho que ela vê e entende que aquilo funcione. Uma tabela pode ajudar, uma lista pode ajudar, escrever uma carta pode ajudar. São sim, coisas com com motivo, certeza. né? A sensação, como você falou, dos pequenos passos, né? Isso, isso. Pequenos passos ali
que vão fazer a pessoa sentir a importância também do que ela está fazendo. Pessoal, nós estamos caminhando já para tirando aquele período de corte lá, 1h30 quase de live. Eu não sei nem se o Instagram ainda derruba as pessoas ou ele deixa correr. Mas daqui a pouquinho a gente vai ter Sim, que encerrar, que a gente tem as nossas tarefas, né? E se tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida, manda pra gente. Se não quiser mandar agora, manda depois no particular, a gente vai responder do mesmo jeito, né? Fala um pouquinho de você, Bruno, das suas redes aí, dos seus trabalhos que estão vindo aí. Mostra a cara aí pra gente. sim, sim. Então, aqui no meu Instagram eu falo bastante sobre autoestima e também sobre autoestima feminina. Então, eu estou encerrando a primeira turma do meu curso. Em breve vai ter novidades também. E vai ter também, já na semana que vem, um workshop que ele vai se chamar Jornada da Autoestima. Em breve eu vou estar também compartilhando no Instagram como que as pessoas podem fazer para participar desse evento. Legal, então fiquem de olho no Instagram aí, Bruno Tosi, né? É Bruno Tosi, PSI. PSI. Então é isso aí, fiquem de olho nesse rapaz aí, esse trabalho que ele faz é muito legal. A TCC é uma linha muito legal de se trabalhar, muita gente tem muito preconceito, dentro da psicologia eu tenho que falar, né? Porque, na verdade eu não sei por quê. Eu acho que tudo vem, na verdade, tudo vem de uma questão cultural. A gente fala que na PUC, onde eu me formei, a gente tinha o grupinho da psicanálise, o grupinho da TCC e o grupinho da FENU no meio dos dois. E tinha uma coisa cultural de que um não podia andar com o outro. E eu estava sempre em todos. Era arroz de festa ali. Mas sempre tinha um pouco dessa cultura aí de na hora de trabalhar, um é melhor, o outro é pior, se você usar essa, você não pode usar aquela. Tinha uma competição velada, né? Eu nunca entendi, na verdade, porque para mim, eu sempre tive a psicologia como uma coisa para o outro, e não para o profissional. Então, você se privar de um recurso é muito limitador. Uma coisa é assim, você está fazendo uma pós-graduação numa linha, e você tem que focar no trabalho com aquela linha, é uma coisa. Mas na hora de lidar com a pessoa, que nenhum que fala, né? Conheça todas as linhas, tenha todas as teorias, mas na hora de lidar com outro ser humano, seja apenas outro ser humano. Sim, E com muitas vezes certeza. o profissional esquece, né? Sim, isso mesmo, acaba esquecendo. A de Souza aqui mandou uma pergunta interessante. É o que a gente falou, né? Da questão da pessoa ter um transtorno mental e a família não aceitar, a família dificultar. O primeiro passo é desmistificar, de fazer o quê? Com que aquilo deixe de ser só um nome. Tenho isso. Não, você não tem. Eu tenho isso porque eu sinto dessa maneira, eu me comporto de tal forma. Mostra para eles a sua forma, uma das dicas que eu estou dando. Não estou dizendo que seja melhor nem a única. Depois o Bruno vai dar a dica dele. Mas assim, mostra o que você sente, mostra como você se sente. E assim, se você sabe que você tem borderline, primeira pergunta que eu fiz lá atrás. Primeiro, quem te diagnosticou? Segundo, se você já está em tratamento e há quanto tempo? E terceiro, como você lida com o seu lado borderline? Porque isso é importante também, a aceitação. Se você não se aceita, seus pais não vão te aceitar. Então você tem que estar bem com aquilo que você sente, com aquilo que você está enfrentando. Esse é o primeiro passo para a mudança. Então eu não quero te expor. Se você quer preferir depois conversar com a gente no particular, a gente vai entender. Mas, você entendeu? A família sempre vai ter esse estigma por trás. A gente tem que conversar. Conversar resolve tudo. O que você diria, Bruno, nesse caso? Que dica você daria para ela? Uma coisa para observar também é para observar qual é o poder que você está dando também para a família, porque ela pode falar o que quiser, mas você é quem vai decidir também quanto vai te atingir ou não.
Então, não que isso seja algo simples, mas algo para ser observado e validado por você e se tornar responsável por quem você é e não pelo que os Gostei outros disso, estão se falando tornar responsável pelo que você é. Gostei dessa frase. e não pelo que os outros falam de você. Você vai lembrar de duas coisas que eu falei. Não sei de que ponto você entrou na live. Da moça do parque e do. Você está dizendo para ela, tá? Da Isso. moça do parque e do amigo chato que as pessoas param de convidar para festa. Que lado seu com a doença a sua família conhece? Você se trata há 10 anos, então eles já devem ter visto muita coisa. Mas o quanto você hoje ainda mostra da doença? Será que elas têm conhecimento de quem é você? Ou você só está perto delas quando você está em crise? Ou você só tem as crises quando está perto deles? Isso é importante você refletir também. Para que você não seja um amigo chato da festa, que ninguém mais quer chamar porque afinal só dá problema. Para que você não seja aquela pessoa que está sentada no parque, tá comendo pipoca, dando pipoca para os passarinhos, e as pessoas acham que não interfere em nada, não faz nada da vida. Então, olha para você. Você fez uma pergunta muito importante dos seus pais não te aceitarem, mas você, como você se aceita nessa questão? Como você lida com o transtorno borderline, que é um transtorno grave? Você já trata há 10 anos, você sabe disso. Então, como hoje você lida? Eu quero ver o que a Araceli falou. A Araceli, para o pessoal que não conhece, minha esposa, enfermeira, trabalhou muito tempo com saúde mental, então as dicas dela nessas horas, para mim, são matadoras. Ela falou aqui, conscientizar a família é o primeiro passo do sucesso clínico. Orientar, sobretudo, a desrotulação. Exatamente. Compreender, entender é tudo. Você não, você não mostra para uma pessoa o que você não tem. Né? Tem uma frase do filme do Coringa que eu gosto muito. O maior problema quando você tem uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se não tivesse. Então, assim, que lado seu seus pais estão rejeitando? Se é que estão rejeitando, se é que não é uma visão sua. Até isso você tem que levar em conta. É o que eu falo, troca os óculos. Às vezes a gente tem que olhar de uma outra perspectiva para entender o outro também. Será que eles já não viram tanto de você com essa doença que eles têm medo de lidar com aquilo de novo? Tem medo por você? Ou então lembra eles de momentos de sofrimento. Começa a fazer essa reflexão. Vai te ajudar bastante. Bruno, algo mais? Acho que é, é isso que você falou. E lembrar também do que é importante e do que não é importante também. Sim, como é que você falou? A balança das escolhas, é isso? Isso, balança decisório. Balança decisória. Acho que é legal para a gente pensar numa técnica baseada, numa dinâmica baseada na balança, né? Do sim ou não, do devo ou não devo, faço ou não faço, isso é positivo, isso é negativo para mim. Quando a gente fala de aceitação, tem muito disso por trás, do quanto a gente mesmo não se enxerga. É o que eu Sim, falei, por que eu comparei uma doença mental com a moça do parque, com a pessoa do parque? Você não sabe como é a vida daquela pessoa, só que você vê ela sempre naquele momento. Então você imagina o quê? Que ela seja sempre calma, sempre tranquila, que os dias dela sejam daquele jeito. Entendeu? Na verdade, ela pode ter uma vida completamente louca, completamente insana, mas naquele momento ela está parada e você está calhando de ver naquele momento. Qual é o grande problema de famílias com transtorno mental? Elas já lidaram tanto com a pessoa, com o familiar naquele transtorno, que muitas vezes aquilo está gravado neles. Ou acompanharam o sofrimento e não querem reviver, então é mais fácil entender que a pessoa está morando fora, não é mais problema deles, e rejeita, rejeita mesmo. Entendeu? Ou, muitas vezes, é o gatilho. Elas querem ajudar a pessoa, não sabem como, e se entristecem por ver que a pessoa está em sofrimento. E por não saber ajudar, ela se afasta. sim, O que a com gente tem que certeza. fazer? O contrário, a gente tem que estimular a família a se aproximar. A pessoa não pode se sentir sozinha. Se sentir sozinha é muito ruim. A pessoa tem que sentir que ela é parte de algo, que ela é parte daquela engrenagem.
que vai fazer a vida dela melhorar. O bem-estar, dar o melhor de si, se conhecer. São os 3 pontos da psicologia que, se você tiver eles em vista na vida, você faz tudo. Na terapia é a mesma coisa. Não adianta você olhar para uma pessoa e rotular com a doença. O Dr. Pat Adams já falava isso. A pessoa não é um número de leito. Ela não é um CID. Ela tem um nome, ela tem uma identidade, ela tem uma história. E é isso que a gente tem que ajudar a pessoa a conhecer. Qual é a história dela? Qual é a importância dela na própria história? E por que que ela se perdeu disso? Porque a pessoa que está em tratamento, muitas vezes, ela se perdeu dela mesma. Esperamos ter te ajudado um pouquinho, de Souza. Qualquer coisa, você chama a gente no particular, a gente continua essa conversa aí. Isso, qualquer dúvida. Bruno, vou começar a me despedir aqui. Você já falou um pouquinho de você, falou um pouquinho do seu trabalho. Seu workshop você vai postar no seu Instagram, é isso? Isso, no meu Bruno Instagram, Tosi. divulgação dele. Isso. Então, pessoal, sigam Bruno Tosi Psi para conhecer mais sobre a comportamental, sobre o trabalho que ele faz com as mulheres, muito legal. Esse trabalho de autoestima, vale muito a pena conhecer. Tá? Uma coisa, mesmo eu que já estive inserido nesse meio há muito tempo, ele tem uma abordagem que eu nunca imaginei, uma coisa que para mim foi muito gratificante conhecer. Então, é uma oportunidade para vocês aí, mulheres, terapeutas, embarquem nessa aí, vai com confiança que o cara é bom. Ele fala pouquinho, ele fala baixinho, mas ele é bom no que ele faz, viu? Podem confiar. Para quem já me conhece, terapia matinal, espero eu voltando com mais firmeza aí para as lives. Nas próximas semanas vem novidades aí. Terapeutas, fiquem de olho no Instagram, porque eu estou preparando muitas coisas voltadas para os não psicólogos e algumas voltadas para os psicólogos. Vem curso aí, vem workshop aí, vai ser um ano bem agitado. Para quem Bastante novidade, veio de então, outros né? caminhos até mim, Felipe Moreira, psicólogo, estou por aqui, estou no Telegram, estou no YouTube, estou onde vocês forem, eu vou estar lá, dando tchauzinho. Gente, é isso. Agradeço a vocês aí que voltaram para a live depois do tombo, esperamos ter contribuído, esperamos ter atendido as expectativas. Zé Benedito, você foi um dos que pediu a live, esperamos ter cumprido aí, ter entregue a promessa. William, a gente é que agradece aí a permanência, Valeu, a vinda, obrigado, a William. paciência. Bruno, últimas palavras. Já chutei de novo meu tripé. Só agradeço você pelo convite e até uma próxima live. Virão muitas aí. A gente já estava conversando sobre as próximas aí, né? E a gente... Zé, na minha disponibilidade, muitas vão ser de manhã, por isso que, justamente por isso que o nome do quadro é Terapia Matinal. Hoje foi uma exceção à parte, porque eu estava viajando. Mas quem sabe eu não faço um pouco das duas, né? Um pouco de manhã, um pouco à noite, porque tem muita gente que tem mais disponibilidade à noite. Eu só tenho disponibilidade maior de manhã, então por isso que para mim é mais fácil. Mas eu entendo que a maior parte nesse horário aqui está mais tranquilo, então vamos variando, vamos acertando. Uma hora a gente acha o ritmo aí. Brunão, agradeço aí pela presença, pela aula aí. Quero ver você falar mais da comportamental, você ainda está meio tímido aí, o povo está começando a conhecer. Sim, vai ser falar Araceli, mais Araceli mesmo. Ferreira aqui se disponibilizando também com vocês. Estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida sobre saúde mental. Como eu falei, enfermeira de saúde mental com grande experiência, né? Então, quem tiver dúvidas, tiver considerações aí, questões que queira saber mais, até sobre a própria estrutura de tratamento, ela está mais atualizada do que eu. Questão de SUS, questão de ambulatório, questão de caminhos, ela pode dar uma aula para você de como correr atrás disso daí. Então, mandem mensagem para ela, tá? E estou aqui de ponte também, estou à disposição. O que eu não sei, eu corro atrás, vocês sabem disso. Quantas lives eu não fiz baseado nas perguntas de vocês. Então, mandem perguntas, mandem dúvidas que a gente vai continuar trabalhando firme e forte com relação a isso. Gente, Bruno, muito obrigado mais uma vez. As outras duas vezes foram no Eu seu apartamento, hoje foi agradeço. no meu.
Então, e assim a gente vai tocando a brincadeira aí. Gente, boa noite para todos. Uma ótima noite. Mandem suas perguntas e até a próxima. Tudo